Larissa Vieira e hoje eu queria falar sobre o olhar não branco dentro do audiovisual, mais especificamente dentro do cinema. Recentemente, com o lançamento do filme A Lenda de Candyman, eu vi muitas pessoas, em especial pessoas brancas, mas não apenas pessoas brancas, falando sobre a narrativa do filme, pontas soltas, etc, etc. E eu quero, em algum momento, fazer um vídeo específico sobre pontas soltas dentro da narrativa, mas eu queria muito falar sobre esse olhar branco com relação a narrativas não brancas. E entendam, por que eu tô falando disso? Recentemente eu vi um vídeo da Maíra, do All About the Books, falando sobre finais abertos e o quanto a gente às vezes diz que não gosta de finais abertos em livros, mas tudo isso porque a gente se acostumou com uma forma de narrativa, na literatura, que parte de um olhar branco. E eu acho que isso se aplica muito ao cinema. A gente tem aqui, no cinema mundial, um olhar hegemônico, branco, masculino, heterossexual. Eu já fiz vídeo falando sobre o male gaze aqui, eu já trouxe essa discussão mais de uma vez aqui pro canal. Mas eu acho que a gente também tem que pensar nesse olhar branco além do male gaze, sabe? Além do olhar masculino, branco, heterossexual. A gente tem que pensar também que quando a gente fala de audiovisual como um todo, a gente está falando de pessoas brancas escrevendo e roteirizando para outras pessoas brancas. E mesmo quando a gente pensa em narrativas, tradicionais e tal, a gente geralmente parte de uma lógica que vem de um olhar branco. Se a gente for parar para pensar a narrativa lá, começando na Grécia, ela começou com Aristóteles, um homem branco. Todo o estudo de arquétipos que a gente tem na literatura, no roteiro, no ensino de roteiro, ele vem de uma lógica branca. E não, gente, eu não estou dizendo que eu nego isso, porque de fato eu sou roteirista e eu trabalho muito com essa lógica, com o padrão, enfim, é até curioso usar esse termo, com o padrão, mas enfim, com os padrões narrativos. E geralmente os padrões narrativos, eles existem porque eles funcionam, mas a gente também tem que começar a olhar que esses padrões, eles vêm sim de uma lógica branca. Por mais que, obviamente, eu, como uma pessoa negra, uma mulher negra, outros roteiristas negros, usem esses padrões narrativos para contar histórias. Só que o que acontece? Quando pessoas negras, pessoas asiáticas, pessoas não brancas começam a contar as suas histórias, por mais que elas usem esses padrões narrativos já vigentes, elas também usam um outro olhar. E aí, isso vem muito de um lugar de qual é a vivência desses grupos. São vivências diferentes das vivências brancas, sabe? E quando você pensa nessas vivências, naturalmente a forma de contar histórias, elas vão ter alterações. E óbvio, pessoas negras, elas também foram educadas a partir de um olhar branco. Então, para que essas pessoas, inclusive, conheçam e descubram uma voz diferente, elas precisam desconstruir esse olhar branco dentro de si para começar a reconstruir um olhar, enfim, diferente. Porque a gente é, sim, condicionado a contar as nossas histórias a partir de um olhar branco. Seja a gente como roteirista, seja a gente como diretor, pessoas negras estão condicionadas a contarem histórias através de um olhar branco. Não dá para fugir disso quando a hegemonia é branca, quando quem tá ali sempre te bombardeando com histórias, com narrativas, são pessoas brancas. Só que o que acontece? Com o passar dos anos, com o passar, enfim, do número maior de realizadores não brancos, a gente começa a ver algumas narrativas que trazem elementos que destoam dessa lógica branca. Pensando no Candyman recente,
A gente tem todo um olhar negro para questões negras num filme que não foi feito única e exclusivamente para agradar brancos. É um filme mainstream, é um filme de grande bilheteria, da Universal. Então, assim, a gente não pode fugir disso. Ele tem uma lógica narrativa muito tradicional, mas, ao mesmo tempo, ele parte de medos negros e não estão ali para que pessoas brancas, elas naturalmente se identifiquem. Óbvio, elas podem se identificar se elas fizerem algo que pessoas negras, pessoas asiáticas, enfim, fizeram a vida inteira, que é trabalhar a empatia e se identificar com questões de outros grupos étnicos raciais. Porque eu, como mulher negra, passei a minha vida inteira me identificando com histórias brancas, às vezes de homens brancos, entendeu? Só que quando você é quem tá ali, sabe, em cima, no topo da pirâmide, geralmente você é quem sempre tá representado na tela. Então você geralmente é quem não faz esse exercício de empatia, de olhar para o outro. Então, assim, é muito interessante ver o quanto, né, existem críticas para filmes, séries, livros até, que são escritos por pessoas não brancas, porque o público, em geral, ele tá acostumado a ver uma lógica branca na tela, nas páginas. Então, muitas vezes, para se aproveitar ao máximo daquelas obras, né, sejam elas asiáticas, sejam elas, enfim, de grupos negros, latinos, etc, etc, você tem que sair do seu lugar de privilégio. E é muito interessante observar que, assim, o padrão de narrativa, sabe, mainstream americano, ele não é o padrão de narrativa, por exemplo, da Europa. Os filmes da França, eles vão por um caminho diferente. Eles não estão ali sempre com jornada do herói, estrutura em 3 atos, essa lógica narrativa que se consolidou no cinema hollywoodiano. O cinema de Bollywood, ele vai por um outro caminho, sabe? Se a gente for pegar o que é produzido no Marrocos, é completamente diferente também. Se a gente pega, inclusive, o cinema brasileiro, historicamente, ele funciona de outro jeito. Então, é muito curioso pensar que tem toda uma geração, sabe, aqui no Brasil, que cresceu vendo narrativas americanas e que porque, enfim, se acostumou com esse tipo de narrativa, se fecha para outras formas de contar histórias, para outras formas de narrar fatos. E o que importa, na verdade, não é simplesmente contar bem a história. É óbvio que eu entendo que, enfim, a gente usa uma jornada do herói, a gente usa uma narrativa em 3 atos, um arquiplot, que são todos termos de roteiro, né? De narrativas audiovisuais e que, enfim, servem para outras coisas também, mas são muito usadas no audiovisual, no cinema. A gente usa todas essas coisas porque funcionam. Arquétipos estão no inconsciente coletivo. Então, faz sentido que a gente continue trazendo essa narrativa clássica. Mas estamos em 2021, então é importante que existam outras formas até de trabalhar essas narrativas clássicas, sabe? Então eu fico me perguntando, assim, onde foi que a gente se perdeu, que a gente não consegue mais criar esse olhar de empatia para dor do outro, para forma de narrar do outro, porque a gente se acostumou com uma estrutura. E sim, gente, o que a gente se acostumou a ver nos cinemas é uma estrutura de roteiro. Existem outras estruturas, sabe? Eu acho muito interessante observar o cinema asiático e observar em cada país pra gente ver como é diferente, sabe? E ok, nossa, Parasita, etc, etc. Mas Parasita, inclusive, já é uma narrativa moderna, mas Parasita também é um filme que traz elementos muito mais do mainstream do que vários outros filmes ali do próprio cinema coreano. Mas se a gente pega, por exemplo, o cinema do Japão, ele vai se estruturar de uma maneira diferente.
As histórias são contadas com um olhar completamente distinto, além de uma narrativa completamente distinta dessa narrativa padrão hollywoodiana. Então, enfim, eu só queria trazer esse questionamento aqui. Por que que a gente tem tanta dificuldade nessa altura do campeonato em descobrir outras formas de narrativa? Nem tudo que você acha que é furo de roteiro é furo de roteiro. Às vezes, é simplesmente uma maneira distinta de contar uma história, sabe? Então, enfim, é só um questionamento. E eu queria saber de você, você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes o que você acha que é um furo de roteiro não é um furo de roteiro, é simplesmente um olhar distinto para uma narrativa? É uma narrativa diferente do que você está habituado? Comenta aí embaixo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve no canal e tchau!